Hoje nós vamos falar sobre um tema que está bem atual, digamos assim, aí no nosso país, na nossa sociedade. O tema da nossa mensagem hoje é o que cabe a nós. O objetivo hoje aqui da mensagem é trazer clareza para alguns assuntos atuais em que nós estamos vivendo, relembrar da soberania de Deus, lançar fora todo e qualquer medo que nós possamos ter, ou estar vivendo, e concluir para apontar as nossas responsabilidades como cristãos, os perigos e pecados que podem estar se infiltrando nas nossas vidas. Eu ansiava pelo fim das eleições para que desse um basta nessa bagunça toda. E me entristeceu muito que as vozes continuaram a cantar alto, e vivemos uma época onde muita gente fala muita coisa. Infelizmente, tem muita informação errada, tem muito texto sendo distorcido. De novo, a gente nunca pode generalizar, mas grande parte daqueles que se dizem evangélicos não fizeram um papel muito bonito, muito do que deveria se esperar de um cristão. Então, nessa introdução, eu quero passar aqui algumas percepções minhas daquilo que eu percebi nessas últimas eleições, daquilo que eu vi, só para dar um parâmetro, fazer aqui uma cama, digamos assim, para entrar no tema que nos cabe hoje, que é apontar para as Escrituras, apontar para o poder do nosso Deus sobre toda e qualquer situação, tá bom? Primeiro, uma coisa bem importante nós deixarmos claro: Deus não saiu derrotado. Ele não estava fazendo campanha para nenhum lado nessa eleição. Então, quando vivemos uma época em que há uma separação total e foi colocado Deus em um dos lados, como se ele estivesse travando uma batalha. Deus não tem adversário, meu irmão. Nós temos. Deus não tem adversário, porque adversário é aquele que pode te derrotar. Deus, ele não pode ser derrotado por nada e por ninguém. Nós não tínhamos nenhum candidato perfeito ou divino. Eu vi uma das piores distorções que eu vi agora no final das eleições, foi que grande parte do povo escolheu por Barrabás. Quando você diz isso, você está dizendo que do outro lado há um Jesus? Isso é uma distorção de um texto bíblico. Isso é horrível. Os dois extremos, os dois lados estavam corrompidos com as suas ideologias e com as suas práticas. Eu não vou generalizar aqui a atuação de cada indivíduo, mas os extremos claramente estavam perdidos e corrompidos. Eu entendo a preocupação de grande parte, talvez grande parte dos irmãos aqui, preocupados com um partido que saiu vitorioso, onde tem na sua essência, nas suas entranhas, uma ideologia onde há um ataque à família, a uma família instituída por Deus, há um ataque às questões morais, há um apoio a questões como o aborto, há também um ensino ideológico anticristão. Isso não é novidade, é só você entrar e clicar, você vai ver a ideologia do partido. Eu entendo isso, só que também eu não posso passar pano para um outro lado, aonde foi visto um Jesus expulso das igrejas.
Jesus, literalmente, em grande parte das igrejas do nosso país, ele foi expulso. Os púlpitos foram usados para palanque político. Não estou dizendo do que me falaram, estou dizendo do que eu vi. Textos bíblicos aos montes foram distorcidos. Irmãos foram afastados e odiados, e afastados do convívio e da comunhão pelo simples fato de ter um voto contrário. Os fins, meus irmãos, não justificam os meios. O nosso Deus, ele escreve certo por linhas certas. Para mim, ambas situações, ambos lados, tinham práticas demoníacas. Isso é triste. Isso é triste. Mas o que me preocupa, e é o meu objetivo hoje aqui, é que foi instaurado um medo depois dessas eleições. A igreja, os cristãos que deveriam confortar, levar esperança, apontar para Jesus, aquele que é conhecedor de todas as coisas e resolve todos os problemas, estão carregando medo, pavor, tensão. E eu quero mostrar para você hoje aqui que você não precisa ter medo. Se você olhar para as situações, para as circunstâncias, você vai tremer de medo. Se você olhar para o nosso Deus, você não vai temer mal nenhum. Não é um governo que irá frear uma corrupção moral, que vai proteger as nossas famílias. Não é homens, não é governos. Você precisa lembrar que homens, governos, eles agem segundo os seus interesses. Eles são falhos, eles mentem. E como o homem mente? Apresentam aquilo que nós queremos ver. É tanta plástica, Photoshop, máscaras, botox, que não sabemos o que de fato são. Nós vivemos na era da mentira, da ilusão. Um mágico hoje em dia passa vergonha de tanta enganação que nós vivemos. Uma coisa eu sei, meus irmãos, eu não sei de fato quem eles são, mas uma coisa eu sei: estão muito longe da perfeição. Não sairá dos governantes e de homens a solução para as nossas vidas e para o nosso país. Pessoas se tornaram devotos de políticos e isso fez com que ficassem cegas e surdas. Esse é um dos motivos que eu não quis me cansar. Eu escolhi muito bem as conversas que eu tive a respeito de política. Porque as pessoas ficaram tão devotas de personagens políticos que elas ignoram as suas falhas e os seus erros. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Mas esse medo, esse medo que está instaurado no nosso país, fruto de uma eleição, ele tem uma base, ele tem um fundamento. Olha, ele pode até ter uma base, ele pode ter um fundamento, mas quando nós olhamos para o nosso Deus, nós não temos nada a temer. Se nós olharmos para a história da igreja, a igreja já passou por coisas muito piores. Muita gente tem sofrido por algo que ainda nem começou. E o que vimos nos momentos mais terríveis da igreja, nos momentos onde a igreja foi mais perseguida e afrontada, o que nós vimos? A mão de Deus sobre ela. Ela persistiu e ela permanece até hoje. O grande problema, isso é natural do ser humano, quando nós estamos dentro dos fatos e dos acontecimentos,
nós temos uma percepção que nós estamos vivendo no pior momento da história. Você já reparou para isso? Já percebeu isso? Mas se você sair, né, você não vai conseguir fazer isso. Por isso que a gente só consegue ter uma clareza sobre o que nós vivemos depois que nós passamos por aquilo. E mesmo assim é difícil. Um exemplo básico, né? Você sempre tem a pior história para contar. Sempre o que aconteceu com você foi a pior coisa possível. Porque nós estávamos inseridos dentro da história de um fato, de um acontecimento. Então nós não temos uma percepção muito boa, né? Isso muitas vezes é um engano. Por exemplo, e aqui eu quero deixar bem claro, minha solidariedade, eu quero que você entenda muito bem o que eu vou falar, a minha empatia com todas as pessoas que perderam familiares, amigos, parentes na pandemia. Mas quando estávamos na pandemia, para muitos a pandemia era o pior momento da história da humanidade. E muitos cristãos ainda apontavam para como se o mundo estivesse acabando. Jesus estava vindo, né? Tamanha era a dor, o desespero. Mas se você for olhar ao longo da história, gente, nós passamos por guerras mundiais. O que aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundial? Epidemias como a gripe espanhola, peste negra, matou milhares de pessoas. Em um ano, a nossa sociedade, né, os nossos cientistas capacitados por Deus, em menos de um ano eles providenciaram uma vacina. E hoje a Pri falou aqui, né, não temos nenhum caso ativo dentro do nosso país. Na nossa cidade, desculpa, eu erro aqui. Mas mesmo assim, você olha e você vê, nossa, passou. Então, já vivemos épocas muito piores, terríveis. E eu quero mostrar para você hoje um pouco sobre isso. Como eu falei para vocês, o meu objetivo aqui é trazer um pouco de clareza e apontar para Jesus, apontar para Deus, para que você não viva com medo, que você saia daqui fortalecido, para que você saia daqui mais firmado em Jesus Cristo, com a sua esperança, a sua fé mais firmada em Jesus Cristo. Que você saia daqui disposto e capacitado a apontar para as pessoas para um Deus que salva e que tem a solução para o nosso país. Amém? Amém. Alguns textos, e eu vou citar alguns textos aqui, e você depois você pode acompanhar. E eu primeiro quero mostrar textos que mostram o tamanho do nosso Deus e como Ele governa sobre todos. Nós vemos, por exemplo, lá em Êxodo, tanto no Êxodo 7, 3 ao 4, quanto em Êxodo 14, do 4 ao 8, todos dão os créditos, às vezes se esquecem, dão os créditos para o responsável por ter libertado o povo do Egito, a Moisés. Moisés, meus irmãos, ele foi usado por Deus. O todo-poderoso Faraó nada podia fazer perante o poder do nosso Deus. Deus deixou bem claro que era Ele que iria tocar o coração de Faraó. Vemos que Deus, diz assim, né? Vemos que Deus endureceu o coração de Faraó e decidiu não deixar os israelitas saírem do país em liberdade. Deus queria fazer questão, se você ler o contexto, ele lê a sequência do texto, e queria fazer questão de que Faraó e todos os egípcios vissem o tamanho dele, de quem ele era. E ele mostrou ali o seu tamanho, o seu poder em cada praga. E mesmo quando Faraó estava disposto a libertar o povo,
Deus ia lá e endurecia o coração de Faraó. Deus tinha um plano, Deus tinha um objetivo, e como nós vemos lá em Provérbios 21:1, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o querer, o inclina. Deus é soberano sobre todos, sobre toda a humanidade. Ele faz a sua vontade, não importa quem seja. Lá em Daniel 2, ele vai dizer assim: ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos, revela as coisas profundas e misteriosas, e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, pois me deste sabedoria e força, tu me mostraste o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. O nosso Deus, é Ele que dirige os acontecimentos, é Ele que levanta e destrói rei, é Ele que governa sobre todas as coisas. Ele sabe quantos cabelos, fios de cabelos nós temos. Nada passa desapercebido pelo nosso Deus. Deus mostra o seu poder e a sua autoridade e a sua soberania aqui no livro de Daniel. Temos Faraó, um dos homens mais poderosos que existiu, e aqui nós temos, no contexto de Daniel, um rei que reinava sobre a Babilônia, um dos maiores impérios que já existiu, e tinha o seu líder como um dos maiores homens, um dos homens mais poderosos que existiu, que eu gosto muito do nome dele, Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele se achava muito. Ele construiu uma estátua de ouro para que todo o povo reverenciasse o seu poder. Lá no capítulo número 4, só vou ler o comecinho e vou te contar o que aconteceu. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Palavras de Nabucodonosor. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos do homem e os dá a quem quer. Sabe o que Deus fez com o todo-poderoso Nabucodonosor? Transformou ele num boi. Ele virou bicho. Ele foi expulso, ele viveu separado dos homens, da sociedade. Ele viveu como um bicho. O homem mais poderoso daquela época. O rei Nabucodonosor. Sabe quando que o Nabucodonosor voltou a si? Quando lá no verso 34, no final daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. No próprio livro de Daniel, o rei ele tem um sonho sobre a sua estátua. E olha só que interessante, quando Daniel é usado por Deus para revelar o sonho que o rei teve,
há uma profecia. Daniel está profetizando ali. Deus, deu a revelação a ele. E sabe qual era a profecia? Que a Babilônia não iria permanecer para sempre. Ela iria ser substituída por outro reino. Esse segundo reino ia ser substituído por um terceiro reino. E esse quarto reino iria substituir esse terceiro reino. E esse quarto reino, que era o mais poderoso de todos, também iria ruir. A história se concretizou. A Babilônia ela foi exterminada por um império menor que ela, que eram os persas. Depois os persas eles foram conquistados e dominados por um grande império liderado por Alexandre o Grande. Você já pensava aí, nossa, nada maior que o exército de Alexandre o Grande. Aí veio o pior dos impérios, o mais forte de todos, o Império Romano. A profecia aconteceu e Deus fez exatamente o que prometeu. E onde é que está o Império Romano hoje? Você quer ver as ruínas dele, você viaja lá para Roma. Ruínas. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Uma das piores épocas que os cristãos viveram na história da igreja foi sob o domínio do Império Romano. Milhares de cristãos foram queimados, perseguidos, mortos. Viviam fazendo culto em catacumbas. Sabe o que é isso? Nero botou fogo em Roma e culpou os cristãos. Ele queria uma justificativa para perseguir mais os cristãos. Muito cristão, a igreja, muitos discípulos de Jesus foram mortos ao longo da história. Viveram tempos difíceis, mas a igreja permanece até hoje. Não foi o Império Romano, não há império que vá destruir a igreja de Jesus. Na época moderna, olha o que foi Hitler. Eu estava vendo um documentário, eu gosto de história, eu gosto de documentários de guerra. Estava vendo um episódio só sobre uma batalha de Stalingrado, onde os nazistas começaram a perder a guerra quando estavam entrando em confronto com o exército russo e o inverno chegando. Só em Stalingrado tem um memorial aos soldados mortos, onde você olha assim do começo e você não consegue ver o fim. As valas em Stalingrado são valas comunitárias. Milhares de pessoas foram mortas. Milhares. Mas aqui nós estamos. A história, meus irmãos, se você for olhar a história, ela se repete. Ela tem um ciclo. Deus, na sua misericórdia, nós vamos ver um pouco, Ele nos dá refrigérios. E Ele também nos forja para momentos piores. Nós nunca vamos saber o real propósito de Deus sobre todos os fatos, todos os acontecimentos, todas as suas decisões. Mas uma coisa nós temos que ter certeza: Ele está cuidando de tudo. Eu vi um texto muito bonito de uma mulher essa semana, e ela fala assim: nós sofremos tanto, é porque nós não sabemos toda a história, nós apenas sabemos uma parte da história. A história da redenção, a história de Deus, para nós ela é muito maior. Nós sabemos o que aconteceu, nós estamos vendo o que nós estamos vivendo, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Por quê?
Porque a história está sendo contada. Talvez no céu Deus irá nos dar o privilégio de entendermos algumas coisas. Ou nem faremos questão. Né? Vamos aproveitar o céu, né? Mateus 21. Vai dizer assim... Não, desculpa, Davi. Vamos falar sobre Davi. O texto de Mateus 21, me esqueci de falar no começo. O único momento em que nós vemos um Jesus irado, e por razão, foi quando o templo estava sendo utilizado para outra coisa, senão a oração. É o momento que Jesus entra no templo e está todo mundo ali usando do templo para comércio, e ele mostra ali a sua ira e levanta, expulsa todos aqueles comerciantes do templo. Mas Davi também nos ensina, meus irmãos. Você vai ver a história de Davi lá em 1 Samuel. E olha só que interessante. Isso você precisa entender isso. Às vezes nós somos condicionados a ver a Bíblia com os olhos humanos e a reverenciar homens que são personagens na Bíblia. Por exemplo, nós temos que cuidar, a tendência que nós temos, de olhar, por exemplo, para Davi e achar que Davi é o mocinho da história, que Davi é o centro da história que está sendo contada. Amamos ver o homem em seu melhor estado, mas a mensagem da Bíblia não é sobre homens perfeitos. A mensagem da Bíblia é sobre um Deus perfeito que salva homens imperfeitos. Então, quando nós olhamos para a história de Davi, nós olhamos para Davi, eu quero ser como Davi. Nossa, Davi foi corajoso. Nossa, Davi, ele era o cara, ele não teve medo. Ele foi lá, pegou as pedrinhas e enfrentou um gigante de 3 metros. Se você não sabe, tinha outros gigantes ainda lá. Existiam vários gigantes ali no meio dos filisteus. Aí, se você não entende a história, e a história que a Bíblia está contando, você reverencia Davi. Você até esquece dos pecados de Davi. Você até esquece da burrada que Davi faz depois. Na verdade, o mais importante ali não é o que Davi faz, é o que Deus faz através da vida de um baixinho, de uma criança fraca. Deus está ensinando para o povo que é dele que vem a vitória. Amém. É ele que dá a vitória. Em vários episódios da história do povo, você vai perceber, por exemplo, a história do Gideão, por exemplo, que é a verdadeira história dos 300. Ele faz vários testes ali para diminuir o tamanho do exército até ficar em 300. Porque Deus queria que o povo visse, que todos vissem que a vitória e o poder não vem dos homens, vem dele. Então, quando nós olharmos para a história de Davi, nós temos que entender que o mais importante é o que Deus está fazendo por meio de Davi. Vocês acham que Davi, se não tivesse Deus, se não tivesse o poder de Deus, ele seria capaz de vencer um gigante? Davi entendeu. Olha só o que Davi fala lá em 1 Samuel 17, 45 a 47. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão
que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi sabia que quem iria derrotar aquele gigante não era ele. Deus iria entregar o gigante nas suas mãos. O poder não está em homens, não está em governos. O poder está nas mãos de Deus. Amém. Já estamos indo para o final. Romanos 13, ele vai trazer para nós algo que pode nos chocar, que independente da autoridade que nós formos ter, independente dos governadores que nós teremos, Romanos 13 vai dizer que todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois na autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem fora por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. E você deve estar imaginando, mas isso é porque eles não estavam na nossa época. Senão Paulo não escreveria isso aqui. Quem era o poder dominante naquela época? Roma. Paulo está falando que o povo judeu oprimido, escravo, deveria obedecer às suas autoridades. Aí, se não bastasse, veio Jesus, lá em João 19, 10 e 11. Eu quero que você preste muito bem atenção aqui. Que aqui esse texto ele só mostra o poder e a autoridade do nosso Deus, para você ver que você não tem que temer a nada. Há um diálogo aqui entre Jesus e Pilatos. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima. Sim, você tem toda a autoridade, Pilatos, mas você não a teria se ela não viesse de cima. Não devemos temer a nenhum mal que possa vir, a nenhum governo, homem que possa ter poder e que possa afrontar a igreja. Nós não devemos temer a nada, porque o nosso Deus é dono de toda a autoridade. Amém. E de todo o poder. Como eu falei, às vezes nós não vamos entender por que Deus permite tais coisas, mas Ele sabe o que está fazendo, e isso eu posso ter certeza. Ele só diz que nós devemos respeitar a autoridade, porque Ele tem um propósito com isso. Agora de novo, olhe para isso. Jesus Cristo, prestes a ser crucificado. Tudo isso aconteceu porque era vontade de Deus. Era plano de Deus. Eu quero fechar aqui. Eu quero concluir com alguns cuidados que nós devemos ter. Cuide para não ser dominado pela ira e pelo ódio ao seu próximo. Vamos para a vida real que nos compete. Esse mundo aí, infelizmente, ele faz muitas vezes sair de nós o pior.
Aí ficamos alimentando um ódio e uma raiva do nosso próximo. Peça para que Jesus sonde o seu coração. Eu, por exemplo, no começo das eleições, para mim não criar ódio e raiva dos meus irmãos, porque eu tinha irmão dos dois lados, e ambos fazendo coisa errada. Sabe o que eu fiz? Eu cancelei eles lá. Não vou ficar tendo ódio do meu irmão. Não. Para mim olhar para o meu irmão e ficar, cara, para com isso, meu. Saía daquela rede social ali que estava me deixando tóxico e vão para as Escrituras. Vão para a Palavra de Deus. Porque tudo, como tudo, às vezes nos só aumenta o pecado que já existe em nós. Isso que nós devemos cuidar. Como eu falei para vocês, a grande batalha que os cristãos e a igreja tiveram e vão ter, começa pelo próprio coração, gente. Não adianta a gente querer mudar o mundo e o nosso coração se render ao pecado e as responsabilidades que estão à nossa volta se perderem. Cuidado para não se apegar demais a esse mundo. Talvez a sua indignação não seja movida para defender as questões morais, e sim um apego às coisas desse mundo. Peça para que Deus sonde o seu coração. Quais as motivações dessa sua indignação? O que de fato tem te movido? Cuidado para que a sua confiança em Deus não seja substituída pela confiança em homens e governos. Você pode ter colocado muita confiança em um governo, e até você que acredita que esse governo vai fazer coisa. Cuidado que você vai se decepcionar. Você vai quebrar a cara. Talvez você possa ter saído dessa... Olha só o que coisas desse mundo geram no nosso coração. Eu vi muita gente desesperada. Mas desesperada como se o mundo fosse acabar. E cadê a confiança em Deus? Como se a nossa vida dependesse de homens. Eu estou falando aqui, eu sou um pai, que estou aí, que para muitos é a pior época possível para você criar uma criança hoje em dia. Vai vir ataque no colégio, vai vir ataque para a família. Meu amigo, ia vir de qualquer jeito. Isso aí tem que nos motivar a nós abraçarmos a nossa responsabilidade. A igreja lá atrás, ela deixava de ter filhos, por exemplo, com medo das perseguições. E quando era anunciado, que aconteceu inúmeras vezes na história, das crianças, dos homens serem mortos, mesmo assim, a igreja permanecia. Não deixava de fazer as coisas por medo. Não deixava de enfrentar as coisas. Cuidado para não ter a sua confiança minada por medos e ansiedades. Irmãos, nós não podemos ter medo. Jesus nos diz que nós não devemos andar ansiosos, porque nós não temos controle sobre o amanhã. Nós nem sabemos o que será de amanhã. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar amanhã. Mas essas coisinhas, elas vão nos minando, vão nos deixando temerosos. Temerosos. Eu lembro, e olha só o poder de mídia e o que você tem olhado, as pessoas que você tem ouvido. Eu nunca vou me esquecer, na época da pandemia, quando eu estava tranquilo, sabia do perigo e tudo, mas estava ali bem. Eu fui na barbearia cortar o cabelo.
e estava lá ligado na Globo, lá. Para quem sabe o que foi a pandemia, as redes abertas, principalmente a Globo, sabe o que eu estou dizendo. Em 5 minutos eu estava apavorado, porque era só desgraça, era só morte, 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 morte. Quando nós nos abraçamos com Deus, temos confiança em Deus, nós não temos do que temer. Pelo contrário, nós levamos a esperança. Nós somos os portadores da esperança. Não deixe que essas coisas destruam os seus relacionamentos. Não destrua relacionamentos por causa de política. Até porque se você destruir os seus relacionamentos, você vai falar de Jesus para quem? Quem que vai ouvir? Quem que vai ouvir? Quando estiver com medo e dominado pela ansiedade, olhe para a cruz. Olhe o que Deus fez e faz ao longo da história. Eu citei pouquíssimas coisas aqui. A Bíblia está cheia de histórias onde nós vemos o mover de Deus. Lembre-se, devemos orar e amar os nossos inimigos. Mantenha o Sermão do Monte, que nós temos estudado, vivo na sua mente. Vivo, fresquinho. Cuidado para não perder o foco contra a batalha que travamos no nosso coração. Nós estamos em guerra contra o pecado no nosso coração. Há uma frasezinha que eu peguei essa semana também, que diz que não há como um cristão se aposentar da batalha enquanto vive no mesmo corpo que seu pior inimigo. Estamos travando uma batalha contra o pecado. Não deixe que tudo isso tire o foco das suas responsabilidades. Às vezes focamos muito no que está acontecendo lá, no poder, coisas que nós não vamos conseguir fazer nada. Esquecemos daquilo que está ao nosso redor. O nosso coração, a nossa família, os nossos relacionamentos. E como nós vimos, estudamos no Sermão do Monte, as orientações para o cristão estão ligadas ao nosso próximo e à forma em como nós vamos viver com eles. Isso está ao nosso alcance, está palpável a nós. E eu quero te dar um motivo para você orar. Ore por um avivamento. Você sabe o que é um avivamento? Avivamento acontece e aconteceu em vários períodos da história da igreja, onde uma porção muito grande e relevante de pessoas são tomadas pelo Espírito Santo de Deus e há uma conversão em massa. Eu não estou falando de igreja e crente se juntar e fazer um evento enorme, não. Eu estou falando de pessoas mortas, ímpias, perdidas, serem tomadas pelo Espírito Santo e passarem a viver e a ter uma nova vida com Cristo Jesus. E quando nós olhamos para a história da igreja, nós tivemos grandes avivamentos, onde esses avivamentos são responsáveis por transformar não só a vida da igreja e das pessoas, mas a vida da sociedade ao seu redor. Para mim é uma solução só se você quer ver uma mudança real, significativa. É um avivamento. Ore por um avivamento. Coisa que eu oro direto aqui pela nossa cidade. A nossa cidade tem muito problema, gente. Cada coisa que acontece na nossa cidade.
Nossa, você olha, muito desafio. O inimigo está tomando conta aí. Só tem uma solução: avivamento. Avivamento, sim. Transforma, muda. Porque nós vemos os mortos voltando à vida. Avivamento foi o que aconteceu no coração de cada um de nós. Agora nós temos que orar para que venha um avivamento em massa. Já pensou? Milhares de pessoas sendo tomadas por um avivamento. Olha com o impacto que isso pode gerar. E de novo eu volto para aquilo que eu falo sempre. Se a igreja de Jesus vivesse, na verdade, não fosse fake, talvez nós teríamos um país melhor. Talvez não, tenho certeza. Ore por um avivamento. Apenas conhecemos uma parte dessa história. Eu quero que você não se esqueça disso. Tem um pastor, se não me engano foi Billy Graham que falou, que ele disse assim: eu li a última página do livro, vai ficar tudo bem. Que livro ele está falando? Da Bíblia. Eu fui lá reler a última página do livro. Eu só quero ler uma frasezinha aqui. A penúltima do livro: certamente venho sem demora. Amém. E a igreja deve repetir assim: amém. Vem, Senhor Jesus. A gente não sabe toda a história, mas a gente sabe o começo, a gente sabe o ápice, que é a cruz, e a gente sabe como é que ela termina. E a gente sabe que Deus está nos forjando, nos preparando para que nós possamos enfrentar toda e qualquer situação. E nós iremos persistir, perseverar, sem medo, cantando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus. Enquanto isso, vamos viver o hoje, vamos viver o agora, e aquilo que está ao nosso redor está sob a nossa responsabilidade. Vamos parar de sofrer por algo que a gente nem viu ainda. Vai chegar um momento, talvez, que a gente realmente tenha períodos difíceis. Mas, gente, ore por grande parte de cristãos ao redor do mundo que já estão vivendo isso há muito tempo, e eles têm persistido. E algo que eu falei semana passada, vocês sabem qual foram os momentos que a igreja mais cresceu? Os momentos onde ela foi perseguida. Use os momentos difíceis que você for ter na vida, os desafios, momentos de medo, para que Jesus cresça cada vez mais na sua vida. Cada vez mais na sua família. Que isso possa gerar testemunhos, onde pessoas possam ser fortalecidas. Leve paz, leve amor, leve esperança, porque de desgraça esse mundo já está cheio. Amém? Amém.